Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos mais uma vez na nossa casa, é um prazer recebê-los sempre nas quintas-feiras. Vamos fazer uma leitura da agenda cristã de Francisco Cândido Xavier. Efetivamente, vigiar não é desconfiar, é acender a própria luz, ajudando os que se encontram nas sombras. Defender não é gritar, é prestar mais intenso serviço às causas e às pessoas. Ajudar não é impor, é amparar substancialmente, sem pruridos de personalismos, para que o beneficiado cresça, se ilumine e seja feliz por si mesmo. Ensinar não é ferir, é orientar o próximo amorosamente para o reino da compreensão e da paz. Renovar não é destruir, é respeitar aos fundamentos, restaurando as obras para o bem geral. Esclarecer não é discutir, é auxiliar através do espírito de serviço e da boa vontade, o entendimento daquele que ignora. Amar não é desejar, é compreender sempre, dar de si mesmo, renunciar aos próprios caprichos e sacrificar-se para que a luz divina do verdadeiro amor resplandeça. Então vamos agradecer a Deus, a espiritualidade amiga, o Mestre Jesus, que está sempre conosco. Agradecer por mais esse dia, por mais essa oportunidade de estarmos aqui para ouvir, participar da doutrina e tirar o maior proveito possível para a nossa vida, para levarmos para a nossa vida no dia a dia, para a nossa família, o trabalho, enfim, colocar em prática o aprendizado, né? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, devedores, agora e na hora do nosso desencarne. Que assim seja. Obrigada a todos. Hoje a nossa palestra com o seu Wilson. Obrigado, seu Wilson, mais uma vez estar conosco. Fique à vontade. Boa noite a todos. Sempre em primeiro lugar, lembramos de agradecer a Deus, a Jesus, aos amigos mentores e protetores, por mais uma oportunidade que recebemos para aprendermos a falar dos ensinamentos do Mestre Jesus, através de suas parábolas, de suas mensagens e através das obras básicas codificadas por Allan Kardec. O tema desta noite, o tesouro e a pérola, está lá no livro de Cairbar Schutel, Parábolas e Ensinos de Jesus. O reino dos céus é semelhante a um tesouro que, oculto no campo, foi achado e escondido por um homem, o qual, movido pelo gozo, foi vender tudo o que possuía e comprar aquele campo. O reino dos céus é semelhante a um negociante que buscava boas pérolas, e tendo achado uma de grande valor, foi vender tudo o que possuía e a comprou. Ao longo dos tempos, nós, seres humanos, nas várias e várias passagens pelo plano terreno, temos resumido nossa tarefa a procurar tesouros, a esconder tesouros, a vender o que possui para comprar campos, onde possamos encontrar tesouros. Ou seja, estamos preocupados apenas com os tesouros materiais. É só observarmos no nosso dia a dia as propagandas maciças na televisão sobre Black Friday. Compre dois e pague um, descontos de 50% e por aí vai. Ou seja, apenas objetos, aquisições de coisas materiais. E por outro lado, o Mestre Jesus nos mostra
a verdadeira felicidade daquele que encontra a riqueza representada pela pérola e pelo tesouro. E aí nós vemos quantas diferenças entre estas duas situações colocadas diante de nós. De um lado, a busca constante das coisas materiais, que são passageiras, e de outro lado, as riquezas morais e espirituais, que são eternas. Essa riqueza moral e espiritual é tão grandiosa que leva aquele que a encontre a se desfazer de todos os bens materiais e de todo o seu poder, encontrando desta maneira a sua transformação pela aquisição e a prática constante das virtudes. Nosso exemplo maior é Saulo de Tarso, o doutor da lei, o perseguidor implacável dos cristãos, que se desfez de tudo, assumindo seu novo compromisso, agora como Paulo de Tarso, o fiel seguidor e defensor do cristianismo. O contrário foi o moço rico, que possuía grandes haveres e não conseguiu se desfazer deles para seguir os ensinamentos deixados pelo Mestre Jesus. Trata-se de um momento único na vida terrena de cada um ao fazermos a nossa reforma íntima para a prática do bem, ou seja, a conquista do reino de Deus. É assim que vamos descobrindo nossa consciência espiritual, nossa verdadeira ligação com Deus, que é Pai de infinita bondade e sabedoria, e a descoberta de nossa capacidade para vencermos todas as dificuldades que se apresentam diante de nós como obstáculos à nossa evolução. É por isso que somos testados em nossa fé, calma, paciência e resignação ao longo do nosso caminhar, para avaliar como estamos fazendo as nossas verdadeiras modificações. Cair Bachútil, no livro Reforma Íntima, nos faz uma pergunta: por que evoluir? A evolução é um processo gradual e contínuo de desenvolvimento de pessoas, cenários e contextos. Do prisma espiritual, a evolução é sempre positiva e não existe involução. A evolução espiritual é universal e abrangente. Ninguém é dela excluído. O tesouro e a pérola representam o esforço máximo de cada um na transformação do homem velho para o novo homem. O local onde vamos encontrar este tesouro significa o nível de energias e vibrações onde viveremos as experiências que necessitamos para o referido progresso e elevação. Para chegarmos ao reino dos céus, precisamos começar de maneira lenta e gradual a nos afastar do reino do mundo, isto é, das coisas supérfluas, das leituras em geral, sem qualquer conteúdo, nos afastar também dos programas de TV direcionados para a violência e de baixo nível moral e cultural. É bom lembrarmos sempre que a doutrina espírita não nos proíbe de nada, mas
somos os únicos responsáveis pelo que praticarmos de bom ou de mal, de acordo com o livre-arbítrio que Deus nos concede. Muitas vezes estamos lá diante da TV, trocamos de vários canais e na realidade não tem nada que se aproveite. Então a gente costuma sempre dizer que lá na televisão, no controle remoto, tem aquele botãozinho do liga e desliga. A opção é nossa, se quisermos continuar assistindo o que está lá, ou se não houver interesse, apertamos o botãozinho e desligamos a TV. A responsabilidade sempre será individual, pois sabemos que o plantio é livre, mas a colheita é sempre obrigatória. O Mestre Jesus nos ensina que o reino dos céus não vem com aparências externas, que não está aqui ou está ali, mas está no íntimo de cada um de nós. Nas parábolas, vender o que se tem e comprar o campo ou a pérola significa a mudança de espíritos ainda ligados aos bens materiais para o ser espiritual. Como nos ensina o apóstolo Paulo de Tarso, é a transformação do homem velho para o novo homem. É aprender a nos afastar dos bens materiais, não dando prioridade total a eles, trocando assim pelos bens morais e espirituais, aqueles que nos acompanharão por toda a eternidade. Ou seja, modificarmos urgentemente os nossos atos, palavras e pensamentos, aproveitando o nosso tempo disponível para a prática do bem em todas as oportunidades que nos aparecer ao longo da nossa caminhada. Ainda Carriba Schutel no livro Parábolas e Ensinos de Jesus. Por que o homem trabalha na terra? Porque estuda? Porque luta a ponto de matar seus semelhantes? Responde ele, para possuir tesouros. E por essa razão, o Mestre Jesus foi enfático ao afirmar que o tesouro imperecível é aquele que a ferrugem e a traça não corroem, e os ladrões não roubam. Quando o homem terreno morre, ele fica sem os seus bens. O homem espiritual permanece para a vida eterna, e o tesouro do céu que ele adquiriu é de sua posse permanente. Isto significa também que nós, ligados ainda às coisas materiais, não entendemos plenamente as mensagens e parábolas do Mestre Jesus. E assim não conseguimos dar o devido valor às coisas do Espírito. Atualmente, vivemos mais para o reino do mundo e não despertamos totalmente para o reino dos céus. Não conseguimos entender que o reino do mundo desaparece com a morte do corpo e o reino dos céus, que é eterno, permanece com quem o possui. Humberto Rodin, no livro Sabedoria das Parábolas, nos diz: quando o homem descobre o reino dos céus, não se interessa mais pelos reinos da terra. Assim como a parábola, como a pérola, que só revela o seu esplendor quando exposta ao sol, a conquista da felicidade plena só é revelada na luz da vida diária. E quando as circunstâncias o obrigam a possuir certos objetos externos, ele os possui com estranha leveza e serenidade. Não se fanatiza por eles, nem jamais é possuído por aquilo que possui. Todos os caminhos estreitos
e todas as portas apertadas desaparecem em face do jugo suave e do peso leve de uma felicidade sem limites. Lembremos aqui de mais um dos ensinamentos colocados pelo Mestre Jesus, que está no capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos convida a não conservarmos a luz sob o alqueire, mas colocá-la sobre o candeeiro, para que possa iluminar a todas as mentes e corações daqueles interessados em suas modificações, tanto encarnados como desencarnados, iluminando o caminho e dando direções ao longo de nossa passagem pelo plano terreno. Nos ensina ainda o Mestre Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E um artigo de Roberto Quaresma nos diz o seguinte: quando Jesus afirma que é o caminho, é a verdade e a vida, deixa patente que sem a companhia da verdade não encontraremos o caminho para Deus, onde a vida é luz, é claridade, é o amor na expressão mais sublime, ainda por nós desconhecidos. E nós, que somos espíritas, que participamos dos diversos estudos e exposições doutrinárias, o que entendemos por tesouros da terra e tesouros do céu? No plano terreno, onde habitamos hoje, em provas e expiações, espíritos ainda imperfeitos, voltados para as coisas materiais, nosso primeiro entendimento é direcionado para os tesouros da terra, ou seja, bens materiais, projeção social, soberba, poder, fortuna, orgulho, egoísmo e por aí vai. Assim, achamos que tudo isso levaremos conosco para o lado da verdadeira vida e que continuaremos desfrutando das mesmas benesses, sentados ao lado de Deus, esperando apenas o tempo passar. Esta é ainda a nossa mentalidade, o nosso pensamento nos dias de hoje. Nos ensina Fenelon no Livro dos Espíritos: de todas as imperfeições humanas, o egoísmo é a mais difícil de desenraizar-se, porque deriva da influência da matéria. O egoísmo se enfraquecerá à proporção que a vida moral for predominando sobre a vida material. O choque que o homem experimenta do egoísmo dos outros é o que muitas vezes o faz egoísta. Ou seja, por mais que nós procuremos nos modificar para melhor, ainda revidamos qualquer coisa que nos sintamos ofendidos, magoados, na mesma hora nós já devolvemos. Como se diz, olho por olho, dente por dente, bateu, levou. É esta, ainda hoje, a maneira como a maioria de nós ainda age. Estamos dentro do centro espírita, estamos dentro da doutrina, silêncio, paz, harmonia, tudo tranquilo. Aí todos somos bonzinhos. Mas se vamos ali fora e alguém diz alguma coisa, ou se passa um carro e nos dá uma fechada, já mudamos por completo. E é difícil a gente mudar essa posição. Não é hoje ou amanhã que nós já vamos sair por aí aceitando tudo, entendendo tudo. As coisas, na verdade, como diz a doutrina espírita, são lentas, são devagar, passo a passo. E nós temos que buscar a cada dia nos modificar sempre para melhor. Ligados ainda que estamos
aos bens materiais, nem nos lembramos de que ao partirmos para a vida eterna, deixamos aqui tudo aquilo que adquirimos, de maneira lícita ou ilícita, ao longo da caminhada terrena. Será que nossos bens chegaram até nossas mãos pelo suor de nosso trabalho, ou se prejudicamos a outros nesta ou em vidas passadas em nosso próprio benefício? Será que nos é permitido apenas a aquisição dos tesouros materiais em prejuízo aos tesouros morais? Tudo depende sempre do nosso interesse. O que vamos buscar para cada um de nós poder evoluir? Diz um sábio: nascemos sem trazer nada. Ao morrer, não levaremos nada. E no meio disso, brigamos por coisas que não nos acompanharão para a verdadeira vida. E é bem isso que acontece com todos nós. A doutrina espírita nos ensina que viemos ao plano terreno para uma nova reencarnação, aprendermos a progredir e a usar os tesouros da terra de maneira justa, sem nos tornarmos escravos deles. Por isso, a necessidade de vivermos em grupo e nunca isolados. No livro Encontro Marcado, Emmanuel nos ensina: ninguém progride ou se aperfeiçoa sem o contato social, o que vale afirmar que é preciso não apenas saber viver, mas também conviver. Nos ensina também a doutrina espírita a buscarmos os tesouros do céu, aqueles que não enferrujam e que os ladrões não roubam e que nos acompanharão por toda a eternidade. Ou seja, buscarmos os tesouros morais e espirituais e subirmos mais um degrau da escala evolutiva, sempre de maneira constante, lenta e gradual. Estes tesouros devemos aprender a acumular o mais rápido possível, através da prática do bem servir ao próximo em todas as oportunidades que nos apareçam. São tesouros do céu a prática do bem no seu mais amplo sentido e a nossa participação nas mais diversas atividades que todas as casas espíritas colocam à nossa disposição. Tudo dependerá de nosso interesse, da persistência e boa vontade, pois seremos sempre os mais beneficiados em cada ato que praticamos em benefício ao nosso próximo. No livro Seara dos Médiuns, nos ensina o Espírito Amigo Emmanuel: é preciso saber o que produzimos, a fim de sabermos para onde nos dirigimos. E as palavras do Mestre Jesus tanto se referem às claridades do bem, quanto às sombras do mal. Com esta mensagem, fica claro o porquê da afirmação do Mestre Jesus ao dizer: onde guardardes o vosso tesouro, tereis retido aí o vosso coração. Desta maneira, temos que entender que para nos modificarmos, devemos transformar os nossos sentimentos. Quando estes sentimentos são dirigidos à prática do bem, são boas energias e boas vibrações para as obras de Deus. Caso contrário, se nossos sentimentos são voltados para o mal, atrasam o nosso progresso, fazendo com que permaneçamos mais tempo nas dores e sofrimentos e nas regiões de choro e ranger de dentes.
diferentes. Todos nós temos ouvido e lido em várias oportunidades sobre a urgência de nossa reforma íntima. Mas como devemos proceder? E como fazer? Onde buscar? O conhecimento íntimo e individual é a chave para o sucesso desta tão sonhada reforma, que nós tanto desejamos, mas que tão pouco ainda fazemos para merecê-la. Buscarmos o processo de reforma íntima é nos esforçarmos e persistir sem desanimar no caminho do bem, procurando substituir em cada um de nós os defeitos pelas virtudes, aprendendo a exercer a verdadeira caridade sem a preocupação pelo retorno, do agradecimento, do elogio ou da bajulação, mas servir apenas pelo prazer de bem servir. Quando nós praticamos um ato dizendo que é caridade e ficamos esperando aquele tapinha nas costas, aquele elogio, essa caridade não sai de dentro do nosso coração. É apenas uma maneira de mostrar que somos caridosos. Ainda Caribachu tem no livro Reforma Íntima. Reforma íntima é o renovar de esperanças interiores, tendo por meta o fortalecimento da fé, a solidificação do amor, a incessante busca do perdão, o cultivo dos sentimentos positivos e a finalização do aperfeiçoamento do ser. É o esforço que o ser humano faz para melhorar-se moralmente. Sua base de apoio fundamental são os ensinamentos do Mestre Jesus. A doutrina espírita tem por missão esclarecer o significado exato e a essencialidade da reforma íntima a todos encarnados dispostos a aprendê-la. Um dia, em algum momento de nossa vida, corrida e atribulada, devemos parar e perguntar: quem sou? De onde vim? O que estou fazendo aqui? Para onde vou? Qual minha responsabilidade em casa, no trabalho, na escola e nas atividades em geral? Qual o meu interesse e minha contribuição nas diversas atividades do Centro Espírita? Assisto somente às exposições doutrinárias? Participo da direção, da leitura ou do passe? Participo dos diversos estudos ao longo da semana? Participo do trabalho mediúnico ou do atendimento fraterno? Participo de algum trabalho voluntário? Consegui anotar aqui 11 itens que fazem parte das atividades inseridas nos centros espíritas, aguardando o nosso interesse em participar naquela onde nos sentimos mais úteis e confortáveis, pois não podemos exigir dos interessados que estejam ali por imposição ou por pressão, mas sim que devem participar de livre e espontânea vontade, dedicando uma parte de seu tempo disponível para servir ao próximo, dentro daquela atividade que mais se afina. Deus não coloca em nossos ombros peso maior do que aquele que podemos carregar. Muitas vezes, algumas pessoas chegam ao centro espírita e dizem que não conseguem se encaixar em alguma atividade. Citamos 11 aqui. É impossível que alguém não consiga, numa delas, se sentir confortável. Aí vai, como já falamos, do interesse, da persistência e da boa vontade
de cada um. No centro espírita, é importante, desde aquela pessoa que abre a porta, que coloca um copinho de água, até aquela pessoa que vem aqui fazer a abertura, a leitura, a prece, o passe. Todos nós temos a nossa importância dentro de uma casa espírita. Na presente reencarnação, cada um está sempre no lugar certo e na hora certa. E tudo aquilo que fizermos para o bem, temos a obrigação de fazer bem feito. Além disso, é necessário, sem preguiça e sem reclamação, e com paciência e vontade própria de aprender, tirar da estante o livro basilar da doutrina espírita, o livro dos Espíritos, o primeiro da codificação, publicado em abril de 1857, e ler sem pressa, página por página, as respostas de Santo Agostinho, que estão lá no texto referente ao conhecimento de si mesmo, conforme as perguntas 916 e 916A, participando também das exposições doutrinárias e dos estudos semanais do referido livro. Para concluir, um artigo de Leda Maria Flaborea na Revista Internacional de Espiritismo. No capítulo 13 do Evangelho de Mateus, encontramos 6 parábolas que fazem referência de forma direta ao reino de Deus. São elas do joio e do trigo, do grão de mostarda, do fermento, da rede, do tesouro escondido e da pérola oculta, ou de grande valor. No entendimento espírita, o reino dos céus, ou o reino de Deus, como também é nomeado, indica um estado de alma, um sentimento de plenitude que não é um lugar circunscrito no plano físico ou no plano espiritual. O tesouro encontrado e a pérola descoberta representa o ápice do esforço na transformação no bem. E quem precisa mais aprender a buscar este tesouro e esta pérola é sempre quem está aqui falando, que é o mais necessitado destes aprendizados, por mais difícil e demorado que seja. Não nos modificaremos numa única passagem pelo plano terreno, nem de um ano para o outro. A mudança é constante, é progressiva, no dia a dia, até conseguirmos superar todas estas dificuldades materiais que estamos vivendo atualmente. Agradecemos mais uma vez a Deus, a Jesus, aos amigos mentores e protetores. Agradecemos a presença e a atenção de todos. Que Deus nos ilumine e que se faça sempre a sua vontade. Que assim seja. Então, eu estou aqui para reforçar o convite, para colocarmos tudo em prática, aquilo que o palestrante falou, né? Será conveniente aqui o que eu vou falar também. E convidá-los para participar do estudo das segundas-feiras, às 8 horas, onde nos dá também a oportunidade de todo domingo, o último domingo do mês, fazer uma visita, né, a alguma instituição de caridade. Tá? Então, todas as segundas às 8 horas, nós conversamos sobre isso também, né? Falamos sobre a questão das instituições. Nós estamos com oficinas gratuitas aos sábados. Tá? Quem quer aprender algum instrumento musical,
Nós estamos com a oficina Sementes do Amor, que é das 10 às 11h30. Então, quem quer aprender a tocar violão, teclado, e assim vai, né? Nós estamos com a oficina Abraço Digital, tá? Que quem quer aprender noções de informática, Google, YouTube, né? Também é do horário das 10 às 11h30. E temos o projeto Tecendo com Amor, que é aprender a tricotar, a fazer crochê, né? Então, a gente está fazendo mantas, meias, toucas, todos para que no final, né, da produção, então a gente precisa de união, né, para poder fazer essas meias, essas toucas, para poder também doar para essas instituições onde a gente vai visitar. Nós temos a biblioteca, tá, que nós estamos oferecendo também, né, para poder vocês lerem, né? Então, fiquem bem à vontade de pedir empréstimos, né, desses livros. Tá? Temos o canal de YouTube, né, que está aqui, desse lado, né, aqui. Quem quiser nos verificar também, assim, outras palestras, as palestras anteriores, essa palestra também, se quiserem assistir. E temos o atendimento fraterno também, né, que todas as quintas-feiras, né, quem quiser, das 7h30 da noite. É isso, muito obrigada, boa noite.